Gostaria de, primeiramente, ler 3 textos com os irmãos e depois da leitura a gente comentar algumas lições que aprendemos dele. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do verso 38. Conhecida a história de Marta e Maria. Lucas 10, 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Segundo texto, João, capítulo 11, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28. Aqui é sobre a ressurreição de Lázaro. Marta já havia ido ao encontro de Jesus, então Jesus manda que Marta chame a sua irmã Maria. Então no versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhes disse em particular: Mestre, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde a sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. E o último texto, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus lhe disse: Deixai-a,
Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, quando quiserdes. Podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Senhor, colocamos esse tempo nas Tuas mãos. Que o Senhor venha nos edificar. Precisamos realmente ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor possa limpar todos os nossos ouvidos, para que possamos Te escutar plenamente, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Conduza todas as coisas, no nome do Senhor Jesus. Nos abençoe essa noite, Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: escolha o melhor lugar. Escolha o melhor lugar. Que lugar seria esse? Qual o melhor lugar para mim e para você? Pelos textos que nós lemos, nós podemos perceber que o melhor lugar para mim e para você é estar aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor é o nosso melhor lugar. Não existe, irmão, lugar mais alto, não existe lugar mais elevado que eu e você possamos chegar, a não ser estar nesta posição, aos pés do Senhor. Esses três textos que nós acabamos de ler, eles retratam a mesma pessoa. E é muito interessante notarmos que essa mesma pessoa, Maria, ela só aparece 3 vezes na palavra de Deus. E nas 3 circunstâncias que ela aparece, ela está exatamente nesta posição, aos pés do Senhor. Então, irmãos, que encorajamento! Que encorajamento para cada um de nós. Que essa mulher venha nos ensinar que estar aos pés do Senhor é o lugar mais elevado que eu e você podemos chegar. Que lição que ela nos dá, que estímulo. Então, queridos irmãos, eu gostaria de, nesse primeiro texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, retirar daqui 3 lições que nós podemos aprender nesse texto, naquela famosa história de Marta e Maria. E eu queria só abrir um parêntese aqui, porque eu gosto de ler a palavra de Deus e antes de começar a ler, pedi ao Senhor, para o Senhor me ensinar alguma lição. E eu posso aconselhar isso aos irmãos. Toda vez que nós formos ler a palavra de Deus, que possamos, primeiramente, parar diante do Senhor e pedir: Senhor, me ensine algo aqui. Me ensine alguma lição. Nessa leitura, às vezes um capítulo, às vezes você vai sair para trabalhar e vai ler um capítulo, alguns versículos. Peça ao Senhor: Senhor, me ensine alguma lição nesse pequeno trecho para eu poder aprender, para eu poder viver, para eu poder praticar. Porque muitas vezes, irmãos, os irmãos vão concordar comigo, a nossa vida é uma correria. E no momento que nós temos de ler a palavra de Deus, nós lemos também numa correria. Às vezes nós nem entendemos o que está escrito, às vezes lemos e nem lembramos o que lemos. Então, irmãos, eu lembro de uma frase do Tozer que diz que muitas vezes nós parecemos como crianças imaturas, correndo em volta do salão do reino, sem entender nada de nada. Assim, muitas vezes é a nossa leitura da palavra. Às vezes a gente sai correndo, lê correndo e não entende nada de nada. Então, toda vez que formos parar para ler as Escrituras, que possamos pedir ao Senhor: Senhor, me ensine aqui alguma lição. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar. E nesse texto de Lucas, no capítulo 10, pelo menos 3 lições nós podemos aprender aqui. E a primeira lição da história de Marta e Maria, que eu aprendo, é que estar aos pés de Jesus, irmão, é mais importante do que trabalhar para Jesus. Estar aos pés do nosso Senhor é mais importante do que trabalhar para Ele.
Nós vivemos em uma sociedade de muito corre-corre, de muita correria, até para as coisas do Senhor. Se eu e você temos o desejo de servir o Senhor, isso é muito bom, e nós devemos servir o Senhor, trabalhar para o Senhor. Mas tem algo mais importante do que isso, que é estar aos seus pés. Estar aos pés do Senhor é mais importante do que trabalhar para Ele. E eu falo isso por quê? Porque nós corremos um grande risco de colocarmos um trabalho para o Senhor à frente da comunhão com Ele. Nós corremos esse risco. E se nós pararmos para perceber, essa foi a situação de Marta. Marta aqui, ela está muito agitada, está muito ansiosa. Ela quer oferecer o melhor dela para Jesus. Ela está com o coração querendo servir o Senhor. Ela está ali agitada com as coisas da casa. E diz a Bíblia que Maria estava ali aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Interessante, irmãos, que a quietude de Maria incomoda Marta. A quietude de Maria perturba o coração de Marta. Então ela chega no Senhor e fala: Mestre, você não vai mandar que a minha irmã venha me ajudar, não? Ela está vendo que eu estou aqui trabalhando sozinha, você não vai mandar que ela vai vir me ajudar, que para ela vir me ajudar, não? E nesse momento, Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está muito agitada, você está perturbada, você está muito inquieta. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, se eu parar para perceber, talvez o Senhor queira falar exatamente o que falou para Marta comigo. Eu poderia colocar o meu nome aqui, o Senhor falar: Gerson, Gerson, você está muito agitado, você está inquieto. E eu creio que se nós pararmos para pensar e analisar a nossa vida, talvez o Senhor possa falar isso para cada um de nós. Eugênio, Eugênio, você está agitado. Laís, Laís, você está agitado. Então, se nós pararmos para analisar, o Senhor pode falar isso para cada um de nós. Como falou para Marta: Marta, Marta, você anda ansiosa com muita coisa, você anda preocupada com muita coisa. Pouca coisa é necessária, aliás, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Então o que Jesus quer nos ensinar aqui? É que ter comunhão com Ele é mais importante do que trabalhar para Ele. Jesus, irmão, Ele vem antes da sua obra. Comunhão com Ele vem antes de trabalho para Ele. Ele está mais interessado em quem nós somos do que o que nós podemos fazer para Ele. E aqui talvez está o segredo da nossa vida de oração. Talvez, dependendo de como está a nossa comunhão com o Senhor, talvez aquilo que nós façamos para Ele não vai surgir nenhum efeito. Muitas vezes nós temos o coração de servir o Senhor, mas não temos um coração para ter intimidade com o nosso Senhor. Não temos um coração de conhecer o Senhor. E aí nós queremos fazer a obra de Deus. Nós queremos trabalhar. Nós queremos fazer as coisas. Mas, irmão e irmã, se nós não conhecermos o nosso Senhor, se nós não tivermos comunhão com o nosso Senhor, talvez aquilo que façamos para Ele não venha surtir nenhum efeito, não venha trazer nenhuma edificação. Então, irmãos, ter comunhão com o Senhor é mais importante do que trabalhar para o Senhor. A segunda lição que eu aprendo aqui, muito importante: estar aos pés do Senhor é a única coisa necessária. Irmão, não é uma das coisas necessárias. Jesus fala: é a única coisa necessária. Quando Ele diz para para Marta, pouca coisa é necessária, aliás, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Irmãos, muitos de nós estudamos, muitos trabalham. Nossa vida é uma correria. Trabalhamos 8, 9, 10, 12 horas por dia. Corremos atrás das nossas coisas, nós precisamos trabalhar. E muitas vezes essas coisas que são lícitas,
tem tirado o nosso tempo de estarmos aos pés do Senhor. Muitas dessas coisas, irmãos, tem tirado o nosso tempo. Às vezes o tempo que nós temos livre, o que nós queremos fazer? Descansar. Trabalhei, estou cansado, vou descansar agora, dormir, ver filme, ver série. Jesus diz que estar aos pés dele é a única coisa necessária. A única coisa necessária. Ele não diz que é uma das, ele diz é a única coisa necessária para ouvir o Senhor, para podermos conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, nos deleitarmos nele. Como precisamos, irmãos, estar aos pés do Senhor, para que ele seja tudo para nós, a razão da nossa vida, da nossa existência. Precisamos colocar as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Irmão, eu e você, nós temos sofrido com ansiedade. Eu tenho. Muitas vezes me encontro ansioso. Muitas vezes precisamos colocar as nossas ansiedades aos pés do Senhor. As nossas dores. Será que tem família aqui que não tem sofrido? Será que tem família que não tem passado por lutas, por dificuldades? Irmãos, não tem ninguém que possa falar, minha família não passa por dificuldade. Aqui não entra dor, na minha casa não entra aflição. Todos nós passamos por dificuldade. Precisamos lançar as nossas dores aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque é a única coisa necessária. É o que o Senhor fala. É a única coisa necessária. As nossas fraquezas. Será que temos que colocar diante do Senhor as nossas fraquezas? Somos tão fracos em tantas áreas, né? Às vezes, pecados que vêm na nossa vida durante muitos anos e nós não conseguimos vencer, são as nossas fraquezas. Será que nós temos colocado as nossas fraquezas diante de Deus, aos pés do Senhor, para Ele nos curar, para Ele nos ajudar? Os nossos sonhos, os nossos desejos, tudo que nós planejamos para a nossa vida, temos depositado aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque é a única coisa necessária. Nós temos vivido uma vida de tanta correria e muitas vezes correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. Corremos atrás do vento, corremos atrás de dinheiro e esquecemos de dar o nosso precioso tempo para o nosso Senhor. Esquecemos, irmãos, de ter uma vida de intimidade com o Senhor. E nós esquecemos que o Senhor nos disse a única coisa necessária. Por isso, irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu percebo como muitas vezes eu sou como Marta. Eu preciso tanto ser como Maria, mas eu estou mais parecido com Marta. Que o Senhor possa nos ajudar, que possamos estar aos pés dele, porque é a única coisa necessária. A terceira lição, então a primeira lição, estar aos pés do Senhor é mais importante do que trabalhar para o Senhor. A segunda lição, estar aos pés do Senhor é a única coisa necessária. E a terceira lição que eu aprendo, que estar aos pés do Senhor é a única experiência da vida que nunca mais vai acabar. Irmão, vai acabar a reunião de oração. Vai acabar a pregação. Nós não vamos precisar mais vir para a reunião de oração. Nós não vamos precisar mais pregar, acabar a pregação. A nossa reunião que nós temos aqui não vai ser mais necessária. Mas lá no céu, a nossa grande atividade vai ser estarmos aos pés do Senhor. Isso jamais vai acabar. E nós vemos essa lição quando o Senhor diz: a Maria escolheu a melhor parte, dela não lhe será tirada. Jamais vai acabar. Nunca. Nem na eternidade essa atividade sublime vai acabar. Estarmos aos pés do Senhor. A nossa grande atividade no céu é contemplá-lo, é glorificá-lo, é conhecer a Ele, é ter intimidade com Ele. Irmãos, essa atividade é tão maravilhosa,
é tão gloriosa, estar aos pés deles é tão glorioso, que nem toda a eternidade poderia esgotar a comunhão com Ele, que teremos com Ele, porque Ele, irmão, é inesgotável em seu ser. Deus é inesgotável. Quanto mais assentado aos pés dEle, mais nós nos encantaremos com Ele. Então jamais vai acabar. Irmãos, o melhor lugar do mundo para estarmos é aos pés do Senhor. O segundo texto que nós lemos, João capítulo 11, quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela fez? Ela não chegou ao Senhor com altivez. A primeira coisa que Maria fez quando chegou ao Senhor, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, agitou-se em espírito e comoveu-se. Precisamos, irmãos, ir aos pés do Senhor para derramar as nossas dores, para derramar as nossas lágrimas, para enfrentar os dramas da nossa vida. Tem alguém aqui que não passa por luta? Todos nós passamos por luta. Não existe, irmão, vida sem luta, sem tribulação, sem problema. Jesus amava essa família. Toda vez que Jesus ia para a Judéia, ele passava em Betânia e se hospedava na casa dessa família, Lázaro, Marta e Maria. Jesus amava eles, eram amigos. Mas de repente Lázaro fica doente. Então, esses irmãos, essas irmãs mandam um recado para o Senhor. Fala: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E diz a Bíblia que quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Morto e sepultado. E eu creio que isso produz uma dor absurda no coração daquelas mulheres, Marta e Maria. Por quê? Porque como eles eram amigos, é bem provável que assim que eles mandaram um recado dizendo que Lázaro estava doente, elas esperavam que Jesus fosse imediatamente ao encontro deles para curar a Lázaro. Elas esperavam que Jesus largasse tudo e fosse lá curar Lázaro. Mas Jesus espera e Lázaro já está morto há 4 dias. Então, quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Jesus manda chamar Maria. E a Bíblia diz que Maria levantou-se apressadamente para ter um encontro com o Senhor. E ao chegar perto de Jesus, ela não o confronta com raiva, porque ela estava chateada. Poderia estar chateada. Estava sofrendo com aquela situação. Mas ela não chega para o Senhor e fala: por que o Senhor não veio? Agora o meu irmão está aí morto. Qual que é a atitude de Maria? Ela se lança aos pés do Senhor, primeiramente, e diz: Senhor, se o Senhor estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aqui, irmãos, está uma lição para nós. A maioria de nós já passamos por lutas, a maioria de nós já passamos por dores, alguns de nós passamos por perdas na nossa família. Alguns perderam pai, mãe, filho, filha, irmão. Irmão, não há lugar melhor no mundo para encontrar uma fonte de consolo a não ser aos pés do Senhor. Não há. Você pode procurar, irmão, em qualquer lugar. Aos pés do Senhor é o nosso consolo. Maria estava ali muito chateada, estava com muito sofrimento, e ela se lança aos pés do Senhor. E após isso, a palavra fala de um versículo que eu por muito tempo fiquei muito encabulado, eu não entendi esse versículo. Diz que Jesus, vendo Maria chorar, a palavra fala que Jesus se comoveu, e o versículo: Jesus chorou. E eu me perguntava: mas por que Jesus chorou? Se ele sabe de todas as coisas, se ele conhece o tempo, se ele sabia que ele estava indo para ali para curar a Lázaro,
Por que ele chorou? Por que ele precisava chorar? Irmãos, Jesus chorou porque a nossa dor diz respeito a Ele. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. A nossa dor lateja no peito dele. Jesus, ele se importa com a nossa dor. Ele se comove com as nossas lágrimas. Isso é muito interessante. Jesus chorou porque ele é sensível ao nosso sofrimento. Mas mais importante, irmão, de estarmos aos pés do Senhor, para derramar as nossas dores diante dele, é porque, além dele ser essa fonte de consolo, além dele não ser insensível ao nosso sofrimento, ele pode também estancar as causas que nos fazem sofrer. Então Maria se lança aos pés do Senhor, derrama ali suas dores, ele não é insensível, diz a Bíblia que Jesus chora. Mas o que aconteceu depois? Ele chama, manda tirar aquela pedra, chama Lázaro lá fora. E Lázaro então ressuscita, e ele troca, ele substitui a dor pela alegria, o choro pelo riso, a morte pela vida. Então, irmãos, como é importante nos lançarmos aos pés do Senhor para chorar na sua presença. Maria se lançou para chorar. Primeira vez, Maria se lançou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, para aprender. Segunda vez, Maria se lançou aos pés do Senhor para chorar. Quanto de nós precisamos chorar diante de Deus? Há quanto tempo não choramos diante do Senhor? Conheço uma pessoa que lê muitos livros, diz que lê muito a Bíblia, mas não consegue reunir em canto nenhum. Não consegue. Porque é muito soberbo. E essa mesma pessoa, conversando com um ancião já, um pastor da Assembleia de Deus, que é tio dele, era, porque já faleceu, conversando com essa pessoa e reclamando, falando mal dos irmãos, da igreja, e citando livros, e citando frases de autores, e citando versículos da Bíblia. Conhecimento vazio. E esse ancião que pouco conhecia, esse ancião que mal sabia falar a nossa língua portuguesa, perguntou para ele: há quanto tempo você não chora diante de Deus? Irmãos, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Quanto tempo nós não choramos diante de Deus? Nós não derramamos as nossas lágrimas? Quanto tempo? Muitas vezes nós temos apenas conhecimento na nossa cabeça. Muitas vezes nós sabemos até a palavra de cor. Nós temos o conhecimento, mas nós não choramos diante do Senhor. Nós não lamentamos pelos nossos pecados. Nós vivemos às vezes uma vida que desagrada a Deus e parece que nós não nos importamos com isso. Precisamos, irmãos, chorar na presença de Deus, para derramar as nossas dores, as nossas lutas. Como eu falei, nós temos muitas lutas, irmãos, e é aos pés do Senhor que nós podemos ser curados. Não é em outro lugar. Não é em outro lugar. Certa vez eu conversando com um irmão que já está desviado há algum tempo, conversando com ele, ele falou: Gerson, eu estou perdido. Eu estou precisando me encontrar. Sabe, irmãos, muitas vezes corremos atrás de coisas que não vai nos trazer a felicidade. O que nós precisamos é estar aos pés do Senhor, para derramar as nossas lágrimas. Chorar, irmãos, precisamos chorar diante de Deus. Terceiro texto, em Marcos capítulo 14, no versículo 3, já é outra história, bem conhecida. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esse texto de Marcos, ele não conta um fato importante. Ele não fala quem que é essa mulher. Então esse mesmo texto que nós lemos, ele é encontrado em Mateus capítulo 26,
em Marcos 14, em Lucas 22 e no livro de João, capítulo 12. E somente no livro de João vai nos dizer quem que é essa mulher. Então, vamos abrir lá em João, capítulo 12, versículo 3, para a gente confirmar quem que é essa mulher. João 12, versículo 3. E depois os irmãos voltam para Marcos. João 12,3 diz assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Voltamos para Marcos. Então, mais uma vez, essa mulher está aos pés do Senhor. A primeira vez, a mulher estava aos pés do Senhor para aprender. A segunda vez, ela está aos pés do Senhor para chorar. A terceira vez, agora, ela está aos pés do Senhor para agradecer. Mas agradecer o quê? Agradecer talvez o maior milagre público do Senhor Jesus nessa terra, a ressurreição de Lázaro. Agora diz a Bíblia que Lázaro está à mesa, recém-ressuscitado. Marta mais uma vez está servindo. E eles estão na casa de Simão, o leproso, ex-leproso, porque se ele fosse leproso, provavelmente ele não poderia estar naquele lugar. Então, esse é um dos milagres que não estão escritos na palavra, mas que o Senhor provavelmente curou esse Simão. Então, irmãos, ele está na mesa com Lázaro ressuscitado. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam reclinados à mesa, veio Maria. Calmamente, mansamente, e ela quebra aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, e aquele bálsamo escorre pela cabeça de Jesus, pelo corpo e chega aos pés do Senhor. Ela quebra aquele vaso de alabastro. O que é alabastro? Alabastro é uma pedra de cor rosa. E por que alabastro? Porque alabastro é o nome da cidade de onde essa pedra era retirada. Hoje, nós usamos vidro para guardar perfume, mas naquela época, os perfumes eram guardados nessa pedra, no formato de pera. Então, os perfumes eram guardados nessa pedra, no formato de pera. E dentro dessa pedra, no formato de pera, diz a palavra que tinha 1 libra de perfume. Irmãos, o que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Então, muito provavelmente, podemos concluir que dentro desse vaso de pedra, em formato de pera, havia meio litro de perfume. E Marcos nos informa que esse perfume era preciosíssimo e que era feito de uma essência chamada nardo. Mas esse perfume ele não se achava em qualquer lugar. Ele não vendia em qualquer loja de Israel. Ele não era dali. E esse meio litro de perfume, ele foi avaliado por Judas Iscariotes e os outros discípulos por mais de 300 denários. 1 denário era o salário de um trabalhador. Você devia trabalhar um dia inteiro para ganhar 1 denário. Então, nós podemos concluir que cada gota daquele perfume, preciosíssimo, custava 1 dia de trabalho. Cada gota. Você teria que trabalhar o dia inteiro para no final você conseguir comprar 1 gota daquele perfume. Agora nota, irmãos, que Maria, na sua expressão de louvor, de gratidão ao Senhor, enquanto Jesus estava sentado à mesa, cuidadosamente, ele chega por trás dela. E quando ela chega perto de Jesus, por trás dele, ela quebra aquele vaso.
Por que ela quebrou aquele vaso? Ninguém usa perfume quebrando. Se a gente tem um perfume caríssimo, importado, a gente passa na pontinha da orelha aqui, outra aqui e acabou. Tem que durar muito tempo. Mas, irmão, Maria, diz a Bíblia que ela quebra o vaso e a casa inteira é tomada por aquele perfume. Então esse perfume escorre pela cabeça de Jesus, ao ponto desse perfume chegar aos pés de Jesus. Então, diz a palavra que ela solta os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. E essa cena provoca uma indignação completa dos discípulos. Mas os discípulos ficam indignados. Mas que desperdício, mas que absurdo. Esse perfume poderia ser vendido e doado dinheiro aos pobres. Que desperdício. E eles começam a murmurar contra ela. Diz a Bíblia que eles a molestaram. Que absurdo. Tanta gente passando fome, tanta gente passando necessidade, e ela desperdiça esse dinheirão, 300 denários. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo que onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. E aqui, irmãos, nós aprendemos algumas lições. No versículo 8, parte A diz que ela fez o que pôde. E eu fico pensando se na nossa expressão de gratidão ao Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos relacionamentos, pelos nossos pais, mães, esposa, esposo, pela bondade dele, pelo amor dele, se nós estamos, irmãos, fazendo o que nós podemos para agradecê-lo, para reconhecer a sua bondade na nossa vida. Maria fez o que pôde. Será que nós temos feito o que nós podemos? Às vezes a gente faz, mas numa linguagem bem brasileira, a gente faz meia boca, a gente faz relaxadamente, a gente não faz com a motivação certa. Maria fez o que pôde. Segunda lição que nós aprendemos neste texto, que Maria, ela fez o seu melhor. Pensem comigo, uma moça pobre precisou trabalhar o dia inteiro para ganhar uma gota. Precisou trabalhar o ano todo para poder encher aquele vaso. Agora ela pega esse vaso, ela quebra. E eu fico imaginando o que passava na cabeça de Maria para ela quebrar esse vaso. Eu penso que ela pensou o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. Eu não quero que sobre nada. Eu vou quebrar esse vaso porque tudo que eu tenho eu vou colocar a serviço do meu Senhor. Eu não quero guardar nada para mim. Eu quero entregar o melhor que eu tenho por completo para o Senhor. A pergunta que nós podemos fazer para nós, irmãos: será que nós temos dado o nosso melhor para o Senhor? Aquilo que é mais precioso, aquilo que tem mais valor para nós. Talvez, irmão, aquilo que tem mais valor para mim, para você, é o nosso tempo. Será que nós temos dado nosso tempo para o Senhor? Nosso tempo livre. Nós trabalhamos horas e horas, dia após dia. E o nosso tempo livre, será que nós temos dedicado ao Senhor? Irmãos, acredito que nós podemos começar a fazer isso. Dedicar o nosso melhor. Dar ao nosso Senhor o nosso melhor. Maria deu o seu melhor. Que exemplo que Maria nos dá. Irmão, presta bem atenção. Na cultura hebraica, uma moça, ela já era preparada para o seu casamento a partir dos 12 anos de idade. A partir dos 12 anos já começava ali os preparativos para o casamento, para o dia mais importante da sua vida. E essas moças, elas iam comprando gota a gota desse perfume
para poder usar no dia mais esperado da sua vida, na noite de núpcias, no dia do seu casamento. Então ela ia comprando, ia juntando naquele recipiente, aquele vaso em formato de pera, ia juntando gota a gota, a partir dos 12 anos, para usar no dia mais importante da sua vida. Então, irmãos, Maria, quando faz esse ato, ela está dizendo: eu quero oferecer para Jesus aquilo que é sacrificial. Eu quero dar para Ele aquilo que eu tenho de melhor. Eu quero abrir mão daquilo que faz sentido para mim. Quero dar para o Senhor. Eu tanto quero agradá-lo. Eu tanto quero adorá-lo. Eu tanto quero agradá-lo que eu vou oferecer para Ele o melhor que eu tenho de maneira sacrificial. O que nós temos dado para o Senhor, que eu e você temos dado para o Senhor, que possa dizer que é sacrificial. Irmãos, notem comigo um pouco mais. Marcos diz que Maria chega calmamente por trás do Senhor, quebra aquele vaso, a cabeça de Jesus, aquele perfume escorre pela cabeça de Jesus, chega até os pés. E o que a Bíblia nos fala? Que ela solta seus cabelos e enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. E aí eu pergunto: o que isso significa para a nossa cultura brasileira? Nada. Provavelmente um ato de humildade somente. Mas o que isso significa para a cultura hebraica? Um escândalo, um absurdo. Uma mulher, naquela época, naquela sociedade, ela não podia soltar os seus cabelos em público. Isso desonrava a mulher. Isso colocava em dúvida o seu caráter, sua honra. Então a mulher, ela não podia soltar os seus cabelos. Mas ela solta os seus cabelos. E ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Então o que Maria pode nos ensinar? É o seguinte, irmãos, que quando o nosso amor é muito grande, quando a nossa alma está totalmente desesperada pelo nosso Senhor, pela presença dEle, a gente não consegue se enquadrar em alguns padrões. A gente não consegue. Quando nós estamos com os nossos corações transbordando de amor pelo nosso Senhor, quando nós estamos sentindo a presença dEle, às vezes numa reunião, sentimos a presença do Senhor. Irmãos, nós fazemos coisas que geralmente a gente não faz. Nós nos ajoelhamos, nós dançamos, às vezes pulamos, levantamos nossas mãos, batemos palmas, quebramos alguns padrões. Maria faz exatamente isso. Ela não está se importando com o padrão daquela época. O padrão dizia: a mulher não pode soltar seus cabelos. Ela diz: eu não quero nem saber, eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero adorá-lo pelo grande milagre que eu recebi, pela grande bênção que eu recebi. O irmão dela estava morto, mas agora está ali naquela mesa. Ela quer adorar o Senhor e ela não se importa se alguém vai ficar constrangido do lado dela, se alguém vai ficar com vergonha, se aquilo vai trazer algum escândalo. Ela só quer adorar o Senhor. Irmãos, nós podemos agir assim quando estivermos em reunião da igreja. Irmãos, nós temos muitos motivos para adorar o nosso Senhor. Mas nós temos muitos motivos. O Senhor tem feito tão bem para nós. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos. O Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos guardado em um período tão complicado. O Senhor tem nos guardado. Temos muito motivo para agradecer o Senhor. Então, irmãos, se nós temos motivo para agradecer o Senhor, que possamos quebrar alguns padrões. Que possamos quebrar. Irmão, se eu quero levantar minha mão, eu não vou levantar, porque o irmão daqui do lado não está com a mão levantada. Não levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Eu quero me ajoelhar, mas eu não vou me ajoelhar, porque, irmão, se ajoelhe diante do Senhor. Eu não vou cantar, eu não canto muito bem. Irmãos, louve o nome do Senhor. O Senhor está interessado no nosso coração. Se o nosso coração, irmão, tem motivo para agradecer o Senhor, para louvar o Senhor, que façamos isso com expressões de louvor. Que façamos isso, irmão. Eu acredito que se cada um de nós
viermos para a reunião, o nosso ajuntamento, com esse coração, eu acredito que o Senhor pode mover grandemente na nossa reunião. Que a presença do Senhor pode ser abundante no nosso meio. Quando os nossos corações se libertarem de padrões, irmão, você pode adorar o Senhor com o seu corpo. Você pode ficar em pé, pode ficar ajoelhado, pode ficar sentado, pode levantar as mãos. Não se importe se um irmão não está fazendo. Adore o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele vai fazer. Maria não se importou com os padrões. Maria quebra esse padrão. Naquele momento, ela está agradecendo a Jesus, adorando a Jesus, expressando sua gratidão por Jesus. Ela recebeu algo tão grandioso do Senhor. Ela pensa, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa se eu vou quebrar alguns protocolos, não importa se eu vou deixar alguém constrangido, só quero agradecer ao Senhor. Só quero louvá-lo, porque o Senhor é a única coisa que importa na minha vida. Irmãos, eu e você podemos fazer isso. O que Ele tem feito na nossa vida? De quantos caminhos maus o Senhor tem nos livrado? Quanto o Senhor já te abençoou? Então, irmãos, como precisamos aprender com essa mulher? Aprendermos a estar aos pés do nosso Senhor. Aos pés, para aprender dele, estar aos pés do Senhor para chorar pelos nossos pecados, chorar pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, se derramar aos pés do Senhor, porque Ele é capaz de sarar as nossas dores, de curar as nossas dores, estar aos pés do Senhor para agradecer. Como precisamos, irmãos, o Senhor tem nos dado tanto, muito mais do que nós merecemos. Precisamos estar aos pés do Senhor. Que essa mulher venha nos ensinar que estar aos pés do Senhor é a única coisa necessária. Que o Senhor nos ajude. No nome de Jesus. Eu queria que, meus irmãos, nós possamos cantar a música, estar aos pés do Senhor é o mais alto lugar. Que possamos, irmãos, estar com esse coração desprendido de padrões, protocolos. Adore o Senhor. Você tem motivos, irmão. Eu e você temos muitos motivos para adorar o nosso Senhor. Possamos cantar esse cântico com os nossos corações transbordando de alegria para agradecer a Ele. Porque estar aos pés do Senhor é a única coisa necessária. É o que mais nos importa. Em nome de Jesus. Senhor, agradecemos a Ti esse tempo precioso, Senhor. Que esse exemplo dessa mulher venha estar nos nossos corações. Como precisamos, Senhor, estar aos Teus pés. Como precisamos, Senhor, nos derramar aos Teus pés diariamente. Nos ajuda, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Possamos aprender com ela, Senhor. Possamos aprender e praticar o que ela praticou. No nome do Senhor Jesus. Amém.